Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo revelador sobre temas importantes da Bíblia e da teologia. Nosso tema de hoje está em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 15. Também em Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 19. E também em Lucas capítulo 6, de 12 a 16. Os três são chamados de evangelhos sinóticos, porque são uma espécie de sinopse, resumo da vida de Jesus. E um repete o outro, né? Lucas e Mateus copiaram de Marcos. Tem algumas coisas que tem só em Mateus, só em Lucas. Tem coisas que tem em Mateus e Lucas ao mesmo tempo. Esse é o evangelho sinótico. Então é sobre os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Nosso tema de hoje. Jesus chamou os 12. É um número que simboliza o povo de Israel. O povo de Israel era composto de 12 tribos, que tinha o mesmo Deus, Javé. Aqui são 12 apóstolos no simbólico, né? Tinha mais do que isso, né? Mas é um número simbólico para expressar que é o novo povo de Deus. Mas simboliza também que nós somos convidados por Jesus a nos converter para a justiça do reino de Deus. É o novo povo, né? Isso que é ser novo povo de Deus. É nos converter para a justiça de Deus. Não a justiça dos homens, mas de Deus. E Jesus convidou todo mundo, sem impor condição. Convidou os discípulos. Um mentiu, Pedro. O outro duvidou, Tomé. O outro era preconceituoso, Bartolomeu, também chamado de Natanael. O outro era cobrador de impostos, Mateus, chamado de Levi. Outro era fanático, que era o Simão Cananeu, que queria pegar nas armas, Simão Zelota, que queria pegar nas armas para poder matar os romanos. O outro era traidor, Judas. O outro era inexpressivo, André. Então, Jesus sempre chamou pessoas imperfeitas. Você não tem que ser perfeito para seguir Jesus. Você é imperfeito. Você vai adquirindo a perfeição ao longo do caminho. Jesus quer, então, que uma vez chamados, tenhamos discernimento sobre o projeto do reino. Nós nos tornemos discípulos, aprendendo de Jesus, e depois apóstolos, praticando o que nós aprendemos. Senão, se a gente não tiver discernimento sobre o reino de Deus, nós vamos ser traidores do reino, como Judas Iscariotes foi. Jesus chama discípulos que sejam aprendizes dos valores do reino, e depois se tornem apóstolos, enviados para pôr em prática o que aprenderam com Jesus. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Um seguidor, enviado. De aprendiz a servo do reino. Então o apóstolo é o discípulo que foi ao longo do tempo amadurecendo a sua fé e a sua compreensão do ensinamento de Jesus. Os apóstolos vão expulsar demônios, quer dizer, expulsar tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus em Jesus. Isso aqui é expulsar os demônios. O demônio é o mal que diminui, é o mal que destrói a liberdade humana, que faz a pessoa ficar limitada. É o que destrói a vida do povo. Esse aqui é o demônio. Como a febre, né? A febre nos prostra. Antigamente eles achavam que toda doença era fruto do demônio. Os demônios estavam nos ares, a pessoa pegava as doenças nos ares. Claro que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Doença hoje é vírus, bactéria, outro tipo de causa, né? É preciso atacar as causas daquilo que deixa o povo sem vida. Que deixa o povo em estado lastimável, alienante. Porque o demônio aliena, né? Ele não faz a pessoa tomar decisão por ela mesma. É outra situação que faz a pessoa decidir. Né? Quem aceitar o anúncio do reino de Deus, terá como recompensa a paz. Por isso que nós falamos sempre sobre paz. A paz esteja convosco e tal, né? Na missa. Porque na cabeça do judeu, quando o Messias viesse, ele ia trazer principalmente a paz. Tanto que o povo guerreava naquele tempo, né? Então era um desejo que todos tinham, paz. Jerusalém significa cidade da paz. Quem aceitar o anúncio do reino de Deus, vai ter como recompensa a paz. Agora, se não aceitar, vai sacudir a poeira dos pés. O que quer dizer sacudir a poeira dos pés? A mensagem de Jesus deve ser proposta e não imposta. Não tem que enfiar a goela abaixo a mensagem de Jesus, tem que propor. Jesus propõe, não impõe. Quando o judeu ia a uma terra pagã, quando ele voltava para Israel, ele batia a poeira dos pés. Eles achavam que a poeira daquele país pagão era impura. Então ele batia os pés para poder sair aquela poeira do reino pagão de onde ele estava vindo, né? Ir sobretudo ao povo de Israel e depois a todos. Primeiro ao povo de Israel, depois a todos. O judeu falava assim que o pagão era cachorro. Aí Jesus fala, olha, para aquela mulher pagã, né?
não vou dar a palavra para vocês não, os cachorrinhos, primeiro para os judeus, depois para os cachorrinhos. Aí ela falou, mas os cachorrinhos têm pelo menos o direito de pegar as migalhas que caem no chão, né, da mesa do patrão. Os cachorrinhos eram os pagãos. A casa que simboliza o lugar do apóstolo, e não o templo, a sinagoga ou o palácio. É a casa do apóstolo, porque não tinha igreja, né, ainda, né? Só foi ter igreja de pedra no século IV, depois de 300 anos de Jesus, é que começou a ter igreja de pedra. Mas antes se era na casa, ou escondido durante a perseguição, no cemitério, na catacumba, que era embaixo da terra. Né? Mas a casa é o contrário da sinagoga. Sempre era celebrada a Eucaristia, a fração do pão, numa casa. Levar a paz. A paz é Shalom. Daí vem Jerusalém, Yer Shalom, Yerushalém, a cidade da paz. Significa sossego, tranquilidade, prosperidade, saúde, bem-estar, amizade, amabilidade, salvação. Tudo isso é a palavra Shalom, a saudação que o judeu faz. A gente tira o pó dos pés quando entra na casa, não quando sai. A questão da casa, né? De participar da casa de Jesus, entrar na casa, entrar na igreja, né? A casa que não aceitar a mensagem do reino terá destino pior que o de Sodoma e Gomorra, que eram cidades perversas, né? Cidades lendárias. Certamente não existiram essas duas cidades, são lendárias, né? Mas tinha esse gosto, né? Eram perversas. Tinha essa qualidade, eram perversas. Um defeito, né? Sodoma e Gomorra falava perversidade, perversão. Então, a casa que não aceitar vai ter destino pior do que Sodoma e Gomorra. Então foram escolhidos os 12 apóstolos. Não tem que ser perfeito para ser escolhido por Jesus. Ele chama sempre pessoas imperfeitas. E ao longo do caminho as pessoas vão se convertendo. Mas nem todas dão conta. No caso de Judas, né? Judas traiu o projeto de Jesus. Que nós não sejamos traidores como Judas. Apesar de mentir de vez em quando, apesar de ter dúvidas de vez em quando, mas não de trair o projeto de Jesus como Judas fez. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.